Eu botei ele na mãozinha, ele cliquei sem querer ler. Parece que você disse algo, sua mão será abaixada. Estou meio atrapalhada. Tudo bem com vocês? Conseguiram aproveitar um pouco o recesso, dar uma descansada, que isso é fundamental, né? Somente assim, não só para relaxar a questão física, né, relacionada ao nosso físico, mas também mental, né? Ainda mais nos momentos de hoje que a gente vem vivendo a pandemia desde o ano passado, né? Então, por falar nisso, vou salientar, né, voltando amanhã, presencial, terceiros anos, somente aqueles que realmente não têm acesso, né, ao online, não está conseguindo acompanhar, né, as aulas online, tá bom? Depois dia 9 segundos anos e dia 16 primeiros. Então, até por falar nisso, né, pode acontecer algum desencontro, porque eu já estou gravando o podcast, vou ter que lançar alguma coisa essa semana, até para efeito de registro, né? Porque oficialmente está começando hoje, o retorno é hoje, né? Amanhã é presencial, mas enfim, né? Para vocês, assim, do online é hoje, né? Dia 4. Então, o que, que vai acontecer, né? Eu tenho que estar, a gente falei para você, né, que a ideia é tentar colocar junto, né, o presencial com vocês, né, e fazer o aula tira dúvidas, né? Eu acho que é o ideal, até porque ficar dando matéria nova, né, num momento como esses, assim, na aula presencial é ruim. Imagina, né, máscara, toda aquela distância, quase 2 metros entre as pessoas, é ruim de falar, né, de se entender, se ouvir, né? Então, por isso que eu pensei no Tira Dúvidas, porque daí eu levo gravada, né? Eu tenho umas caixinhas de som. Mas, claro, tem todo esse problema da internet. O princípio é só no primeiro andar. Mas sei lá, eu vou levar o celular de qualquer forma. Eu tenho internet no celular, né? Eu acho que para tudo tem uma saída. De qualquer forma, vai ser uma aula Tira Dúvidas. Vocês fiquem tranquilos, tá? Pessoal do online. E tem o podcast. Então, essa aula, né, vai ficar ali, né? Daí, quando eu lancei lá, tentei lançar nas agendas já as datas, né? Prevendo essa questão aí de na volta com presencial e tal, para ajeitar direitinho, né? E fazer simultâneo com vocês, né? Então, de terceiros anos português, eu lancei para amanhã, né? Até para vocês não vai ter problema, assim. Mas assim, primeiro ano, segundo ano, como online a gente está voltando hoje, talvez fique meio repetido, daí vocês só não entrar ali no dia, né, no que eu coloquei já o site, tudo, né, da aula, né, porque vocês já estão recebendo o material, né, tá, isso eu quero dizer, então não precisa se preocupar, a gente vai continuar fazendo como a gente estava organizando, tá, tem aula tira dúvidas, tem a semana que vem já estou colocando mais material, né, para vocês lerem e tal, estudarem matéria nova, tá, então isso aí a gente vai se organizando, tá? Vamos lá, então, sobre 3 de julho, né? Então, aqui, né, como é que eu fiz, né? Eu já estou introduzindo a concordância verbal, né? Porque é matéria, na verdade, do primeiro trimestre. Eu pensar. Não, não, desculpa, é do segundo mesmo, mas é que a gente ficou bastante tempo, né, nas orações, né? Inclusive, a minha ideia era fazer uma revisão e tal, né? Exercício sobre todas as orações que a gente trabalhou, né? Mas até em função do currículo e tal, eu deixei, mas se vocês sentirem necessidade, vocês me avisem, tá? Dá para retomar ali, né? Que nem eu pretendo retomar, por exemplo, nessa aula, né? Uma aluna me procurou, né? E pediu, né, professora, cai muita matéria do primeiro ano, e é verdade, né? Aqueles gêneros textuais, a questão das variantes linguísticas, né, e tal. E ela pediu, não tem como trabalhar? Eu disse sim, né? Porque terceiro ano, você tem que se preparar também para o Enem, tudo, né? Então,
Em função disso, já tem material, tá na playlist, sobre essas questões, caem no Enem. Eu já coloquei aqui, ó, tá? Nesse reforço aqui, eu começo, né? Resolvo as questões do Enem, já aparece, tá? E tem também na playlist, tá bom? Então tem aqui a questãozinha, né? Depois tem ali a fonte, onde vocês vão achar as respostas. E é bem sobre essa matéria de primeiro ano, né? Que cai realmente bastante no Enem, tá? Aqui a internet, que é mais a interpretação, né? Tipo de texto, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros. Esses são meus cachorrinhos, tá? O barulho das patinhas, né? Eu gravo em casa, né? Então, está falando, né, da internet. A principal consequência criticada na tirinha, que é uma tirinha, né, em quadrinhos, sobre esse processo é bem interpretação de texto. Tá? Depois, o número 2, a dissertação. O que é a dissertação? Né? Ele tem que completar as lacunas, desenvolve ou se explica em um assunto, tal definição subdivide-se ainda em dois. Daí vem as alternativas, está falando de tipo, um tipo de texto, expositivo, argumentativo, como é que é, o que é a dissertação, né? Isso aí a gente já vem trabalhando, né? Não acho que seja difícil responder, né? Depois, ou pelo menos não é para ser, tá? Qualquer coisa, vocês têm até meu WhatsApp, né? Os cachorrinhos aqui estão tudo, eu ainda não consegui sair com elas, né? Tem que sair, né? Tem uma que só faz xixi e cocô na rua ainda. Tá, Mima, já vai terminar. Eu tô espantando uma aqui, senão eu não consigo dar aula, né, gente? Então, entrevista com Marcos Bainham, né? E esse autor aqui, ele aborda essa questão das variantes linguísticas, então é bom conhecer. Tem material dele no YouTube, tá? Vocês vão achar na internet. Pode parecer, e tem também, tá? Quem precisar e tal, né? Na biblioteca, tá? Vocês vão encontrar só Marcos Bainham, tá? Escreve Bagno, tá? Só procurar e já vai encontrar sobre esse assunto. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. Tá? No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter como existencial, é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores. Essa é boa, né? Ex-colonizadores. Não sei porque está separado aqui. Vou tentar juntar a palavra. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas, regências verbais, isso que a gente vai estudar ainda. Colocação pronominal também. Concordâncias nominais e verbais, etc., que é o que a gente já está começando a ver. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário de independência, isso aqui já faz um tempinho, pensar se não é lá mais faz um tempinho, né? Não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Uma baita crítica que ele faz. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa.
informativo parábola, editorial, né? Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais. Coloquiais é simples, tá? Informais, que se fala no dia a dia, e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Norma padrão, lei gramatical, enfim, o que se exige, por exemplo, no Enem, vestibular, que se estuda na escola, né? Tem toda essa exigência da sociedade, né? Isso pode ser explicado pelo fato de que ele, né, então, por que ele defende o uso de uma língua, uma linguagem mais simples? E, ele defende isso usando uma linguagem nada simples, né, padrão, né, gramatical, né? Por que ele faz isso, né? Daí vem as possibilidades de explicações, né, justificativas A, B, C, D, E, tá? Dúvidas, tá ali no racha-cuca que eu tirei as respostas e tal. A gente pode dar uma olhada, né, principalmente o pessoal do presencial, se tem alguma dúvida, né, trabalhar isso melhor, né, porque daí tem dificuldade de acesso, né. Depois aqui leia os textos abaixo e responda. O que eu fiz aqui, né? Isso aqui também, uma aluna me pediu, até foi numa aula dessas, de tira dúvida, né? Um resuminho. Eu achei bem importante, né? Um resuminho das estratégias de argumentação, né? Os tipos de argumentação. Achei bem importante, justamente por causa do presencial, esse pessoal que tem dificuldade de acesso, né? Eu, eu acho que eu não tinha colocado ainda, né? Então, claro, eu vinha trabalhando na forma de alguns exemplos e tal, mas não assim explicando, né? Então, essa foi a minha intenção aqui, espero que ajude, né? Exemplificação, por exemplo, né? Os tipos de argumento. Eu coloquei tudo através de exemplos que eu acho que fica melhor, né? A Revolução Francesa, por exemplo, é considerado símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país, tá? Então, eu dei um exemplo de uma exemplificação, ok? Para ficar mais claro, né? Depois, o que é enumeração, né? Enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. Vai enumerar, né? Por exemplo, vou no supermercado, vou comprar, sei lá, banana, cebola, alface, isso é uma enumeração, né? Tá? Eu coloquei aqui um exemplo, né? Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com alemão, né? Jürgen, o alemão é brabo, Habermas, filósofo alemão, para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo, tá? Não, daí é uma enumeração, porque foi colocado assim, em primeiro lugar, depois vai vir, claro que eu não, né? Em segundo lugar, sei lá, né? Um momento em que vai ser colocado uma outra ideia, entendeu? Então vai ser o início de uma enumeração, tá? Uma comparação. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Então, aqui eu estou comparando, né? Semelhantemente é uma palavra que eu uso para comparar determinadas situações, aqui no caso, autoridades, né? Talvez políticos, né? E tal. Tá bom? Daí vem para cá, né? Número 3, comparação. 4, causas e efeitos. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Tá? Então, aqui, como reflexo, então existe uma causa e um efeito. Tá?
como reflexo, certo? É a expressão usada para mostrar essa situação de causa e efeito, tá? Que vocês podem usar. Depois tem o resumo histórico, a narração, o chamado testemunho, né, que é bem usado para argumentar, né? Por exemplo, na época do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Então, aqui a gente tem, né, tá remetendo a uma época, período militar, provavelmente época da ditadura militar que nós tivemos, né, no nosso país, por exemplo, até 1900 e um pouquinho, ali pelos idos de 80, né, até a Constituição e tal, 1985, por ali, né, depois já foi ocorrendo uma abertura até o voto direto, né, com, se não me engano, foi o Fernando Collor de Mello, né, o primeiro que a gente votou de forma direta, né, parece mentira, né, início dos anos 90. Tá? A gente viveu praticamente numa ditadura quase a vida toda aqui, mas tudo bem. Isso é história, né? Então, aqui na época, tá? Eu vou narrar um pequeno acontecimento, uma situação, pode ter acontecido comigo, com meu amigo, no meu país, enfim. Só tem que cuidar, porque o objetivo, né? Pensando em termos de Enem, né? Terceiro ano e tal, é escrever um texto dissertativo. Então, eu não posso assim ficar um parágrafo inteiro, por exemplo, narrando. Tem que ser algo assim bem breve, tá? E não pode assim ser muitas linhas, certo? Senão passa do aceitável, né? Assim, que seria adequado a um texto dissertativo, tá? Então tem que cuidar. Não ficar narrando um parágrafo inteiro, por exemplo. Citação pode ser direta ou indireta, né? Washington Luiz, então presidente do Estado, iniciou a concretização do lema da sua gestão, né? Governar é abrir estradas. Então, essa frase aqui, né? Governar é abrir estradas, é uma citação direta, tá? De Washington Luiz, ok? Depois, aqui, outro exemplo, o filósofo iluminista Montesquieu, em O Espírito das Leis, estabeleceu a divisão de poderes, ratificando ser necessária para diminuir a concentração do poder e o abuso deste por parte do governante. Então, aqui é indireta a citação, porque eu uso as minhas palavras para dizer o que o autor iluminista Montesquieu quis dizer na obra O Espírito das Leis. Está entendendo? Então, quando a citação é indireta, é como se fosse um paralelismo, né? Eu uso as minhas palavras para explicar o que ele quis dizer, sei lá, na frase tal, no livro tal, enfim, né? E a citação direta é direta, como o próprio nome já diz, são as palavras do autor, e eu vou usar aspas, inclusive, né, na citação direta. Tá? Na indireta, não se usa, tá bom? Depois, no número 7, aqui eu coloquei, porque, na verdade, não tem... até por questão de espaço, tempo, né, existem outros argumentos, né, o dado numérico, que é o uso da porcentagem, eu posso usar proporção, tá? Que quando eu uso os números, né, o dado numérico também pode ser usado. É muito usada a questão da estatística, às vezes, no texto, né? Então, é uma forma também de argumento. A explicação, quando eu vou explicar o que quer dizer tal coisa, tal situação, eu estou explicando, ou eu estou, como é que se diz, definindo alguma coisa também, é um argumento, tá? Condicional, eu estou colocando uma condição para que aconteça determinado fato, também é uma forma de argumento, tá? Então, a lista é grande, quem puder acessar a playlist, eu vou ter que colocar o caminho também para o pessoal do presencial, porque no YouTube é mais fácil acesso, né, do que no Google Sala de Aula, né? Então, minha playlist está ali no YouTube, né? Eu vou passar também a colocar aqui no material o caminho, tá? O link, tá? Me comprometo agora. Depois do resumo, então, dos tipos de argumentos, o que eu estou pedindo aqui, né? Para completar esse texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo,
O nome é Exigências da Vida Moderna. Quem aguenta tudo isso? Completar ali tem o verbo entre parênteses do lado de cada lacuna, né? Daí tem que adequar ele ao contexto ali, né? Dizem que todos os dias você comer uma maçã por causa do ferro. E como é que vocês fariam, né? Tem que mexer no verbo, né? Tem que colocar ele adequado ao contexto. Por exemplo, dizem que todos os dias você deve, né, comer uma maçã por causa do ferro. E assim vai. Cada lacuna vai ter um verbo no infinitivo para vocês, como é que se diz, adequarem ele, né? Fazendo os ajustes, né, necessários, né? Mexendo ali na questão da pessoa, que pessoa ele se refere, aqui, na verdade é uma introdução à concordância verbal, né? Porque o verbo, a primeira regra de concordância verbal, que é geral, mais importante, é que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então tem que procurar o sujeito e concordar com o sujeito, né? E concordar significa o quê? Mexer na terminação do verbo, certo? Ele vai ter que estar de acordo com aquela pessoa, que nem eu fiz aqui, ó, você deve. Eu devo, tu deve, sabe? Estou concordando com você deve. Estou mexendo na terminação do verbo, tá bom? Isso aqui é concordância e vai começar a estudar. Tem várias regras, mas a geral, pelo menos a geral tem que saber de cor, tá? É básico, né? Não fica complicado, até para escrever um texto, né? Não saber isso fica bem complicado, né? E é bem chato a gente ler assim, né? E corrijo redação, né? É muito chato tu ler um texto assim, tu vê assim, o verbo tá, tu não consegue entender, tá, mas esse verbo tá concordando com o quê, meu Deus? Tu não sabe a que palavra se refere, dá problema de coerência, entendeu? De clareza, complica tudo que tá dizendo, tá? 2b, daí já é a interpretação do texto, né? Depois de completar ali as lacunas. 2b, exigências da vida moderna, é o título do texto. Daí tem que, por que será que o autor escolheu esse título, né? Daí é uma interpretação, né? Tem a ver com tudo que foi lido, que é dito no texto, tá? O autor diz que o dia teria que ter 29 horas. Justifique esta afirmação. Interpretação de texto também. Tem que ir no texto e tentar buscar essa informação que em algum momento o autor sugere uma explicação, nem que seja uma sugestão, né, nas entrelinhas e tal, porque ele não deixa de ser uma crônica, né? Uma crônica é um texto mais literário, um pouco mais subjetivo, né? Que tipo ou tipos de argumentos o autor usa ao longo do seu texto? Daí, o que eu estou pedindo aqui? Tipos, eu só quero um nome, não precisa tirar partes do texto e colocar aqui. O que eu estou pedindo é bem mais simples, tá? Por exemplo, se ele usa explicação, coloca aqui, argumento, explicação. Se ele usa exemplo, coloca aqui o nome do argumento, entendeu? Exemplo, sabe? Só isso que eu estou pedindo, o nome do argumento. Ele usa mais de um, dá o nomezinho dele aqui, tá? Nesses dias de Covid, as exigências modernas são as mesmas? O que você acha? Já é uma opinião pessoal de vocês também, importantíssimo, porque já ajuda a trabalhar a redação, tá? Opinião crítica que é fundamental. Quem não consegue fazer essas questões, que eu vejo que tem muita gente que deixa em branco, são justamente as mesmas pessoas que têm dificuldade de escrever redação depois, né? Porque esses exercícios são de propósito, né? Porque se eu não estou pedindo para escrever uma redação, eu tenho outros exercícios que vão ajudar, tá entendendo? A exercitar a questão da redação. Nem que seja num outro formato, um parágrafo, entendeu? Enfim, de uma forma mais simples, né? Leia a definição primeiro de concordância verbal, depois realize o exercício de desafio, tá? Então, é concordância verbal, flexiona para concordar com o sujeito. Ele gostava, eles gostavam. Vejam que o verbo sempre concorda com o sujeito em número, plural singular, ou pessoa, se é feminino, se é masculino e tal, tá? Sujeito simples, tá? É isso aí, né? Eu coloquei assim a regrinha básica, né, para não. Depois vamos ver as outras, tá bom? Veja o exemplo e faça o mesmo, né? A qual palavra se refere à palavra sublinhada? Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas.
mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Tá? Esse aqui é uma, como é que eu vou dizer, um discurso, né? Um trecho de um discurso de um personagem do famoso Charles Chaplin, tá bom? Né? Do grande, né? Quer dizer, ator de cinema, né? Do início do cinema, né? Imagina, quando o cinema era mudo ainda, né? Tava lá o Charles Chaplin, maravilhoso, né? Então é isso que tem que fazer. Nós necessitamos. Quem é que necessita? Nós. O jeito é nós. Eu quero que vocês façam isso. Me digam a que palavra o verbo que vai estar sublinhado em cada questão está se referindo. Aqui se refere a nós. Se perderá se refere a tudo. É só olhar no contexto ali, né? Tudo se perderá. Às vezes o sujeito está oculto, que é o caso do nós. Lembram disso? Nós necessitamos. Daí vocês têm que achar, né? E colocar. Levem uma dica, sempre procure o sujeito ao qual o verbo se refere. Se não houver, o verbo é impessoal ou sem sujeito. Daí, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Mas eu fiz aqui, eu procurei não complicar, tá? Então, acredito que eu não tenha feito essa questão. Acho que eu não botei nenhum impessoal, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, provavelmente tudo tem sujeito aqui, é só buscar no período, tá? Dentro da oração. Sugestão de leituras dentro da playlist, né? Vocês têm duas, né? A de redação e a de português. A de redação eu procuro colocar assuntos específicos que envolvem a redação, tá? Inclusive vídeos, né? Sobre argumentos, né, explicando cada argumento. São muito bons os vídeos, eu recomendo para todos, para quem tem dificuldade e para quem não tem. E para quem não tem dificuldade de acesso, eu vou a partir das próximas aulas, colocar o link, tá? Para acessar no YouTube, que daí fica, acho que facilita o acesso. E também recomendo aí na biblioteca, né? Biblioteca física, ver ali os horários, né? No Julinho e tal, para poder ter acesso, né? Não dá para estudar, né? Sem ter acesso ao material, né? Ao livro didático, enfim, né? Tá? Acho que é isso. Terminamos, então. Hum, Bom, até a próxima. Quer dúvida, sim, né? Sempre no meu WhatsApp ali eu vou estar disponível para vocês nos horários das aulas, assim. Durante a semana, evitem, né, no final de semana, porque que nem vocês, eu também tenho as minhas coisas, né? Preciso descansar, embora eu tenha um bico, na verdade, né? De revisão jurídica, então, na verdade, eu trabalho de terça a domingo e tento descansar na segunda. Eu digo tento porque na prática é bem complicado. Mas enfim. Então é isso, né, gente? Usar bom senso, mas eu tô aí, tá? Só me chamar. Um abração, se cuidem. Eu vou interromper.